Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos agora com uma série de lives, né? Uma nova série aí, que é a imersão exercício e diabetes sem crise, né? Esses dias mesmo eu postei aí para vocês né, nas minhas redes sociais, que eu coloquei lá que segundo o Buda, né? Você é o que você pensa. Quer dizer, então, se a gente fica pensando que tá ruim, isso, aquilo, você vai só ladeira abaixo. Então, a ideia é justamente a gente mudar nisso, né? Por isso essa ideia aí da imersão, exercício de diabetes sem crise, né? Sempre trazendo aí conteúdos sobre exercício e diabetes, que esse é o nosso foco aqui do canal. E eu sou o Roberto Doro, né? E eu ajudo aí o profissional de educação física a ter aí as suas aulas mais valorizadas e ser reconhecido aí pelo domínio na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes. Então, o nosso foco aqui é exatamente esse, quer dizer, é tornar você que é profissional da educação física, você que tem a intenção ou atua aí com pessoas que têm diabetes, conseguir, né, conteúdo que, por incrível que pareça, né, a gente tem bastante coisa aí publicada na internet, e eu andei já, né, dando uma olhada em relação a isso, e o pessoal assim, fala e não diz nada, né, diz muito pouco a respeito. Então, eu como portador de diabetes já, né, há muitos anos e profissional aí especializado na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para o diabetes, eu estou justamente trazendo, né, periodicamente, aí eu trago uma série de conteúdos que não só seja algo que sirva para você tomar conhecimento, mas que você consiga colocar na sua prática diária. Essa eu acho que é o fundamental, que é isso que vai trazer sucesso para nós como profissionais de educação física. Então eu vou hoje, né, eu vou falar aqui nessa primeira live de que você não saber a diferença, né, entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, isso pode sim sabotar a sua carreira. Então esse é o problema aí sério que a gente tem quando se fala aí em diabetes de uma maneira geral. Claro que o nosso foco aqui é exercício e diabetes e é essa relação que eu vou falar aqui hoje. Então a ideia é a seguinte: quando se fala em exercício e diabetes, é comum as pessoas entenderem que diabetes é uma única doença. E nós, como profissionais de educação física, nós sabemos sim que existe aí dois tipos de diabetes. Agora, você como profissional de educação física, sabe como você vai trabalhar com um indivíduo que é portador de diabetes tipo 1 e qual a diferença desse comportamento com o portador de diabetes tipo 2? Que essa é a grande preocupação. Porque eu vejo assim, né, muitas vezes conversando com vários profissionais, às vezes, né, conversando com a pessoa, fala, poxa, você tem aí aluno com diabetes? Tá, até tenho, tá, eu tenho lá um aluno com diabetes. Pô, legal, e você sabe que medicamento que ele está usando aí para o tratamento? Não. Está medindo a glicemia dele? Não. Quer dizer, então, a gente não pode, né, tratar da seguinte maneira. Simplesmente assim, eu tenho eu tenho um aluno lá com diabetes, ótimo. E aí? Né? Simplesmente tem diabetes e tá bom, e a gente toca o barco aí como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, isso eu acho que é uma coisa que me preocupa bastante. Eu acho assim, importantíssimo você saber. Porque normalmente o que a gente vê? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ele é o mais frequente na população. Ótimo, então quer dizer que a prevalência é maior. Então, quando você pega aí uma quantidade de pessoas que têm diabetes, se você olhar lá que tipo de diabetes a pessoa tem, certamente vai ser diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ele tem um percentual menor, né, tem uma prevalência menor. Então, em torno de 90% dos casos são diabetes tipo 2 e 10%, de 5 a 10%, aí depende da população, são portadores de diabetes tipo 1. Agora, qual é a principal diferença quando a gente tem aí alunos com diabetes? E eu vou lá prescrever o treinamento, vou acompanhar esse indivíduo aí, seja na aula com todos os outros alunos, ou mesmo aí no treinamento personalizado. O que é necessário a gente saber? Primeiro, diabetes tipo 2, ele é uma doença, é uma alteração que ela vai acontecer por uma herança genética, quer dizer, a pessoa tem predisposição a ter problema com o metabolismo da glicose,
E ele também tem aí uma influência muito forte com relação ao ambiente, ao nosso comportamento do dia a dia. Quer dizer, pouco exercício físico, comer qualquer coisa, ficar acima do peso, tudo isso leva geralmente ao diabetes tipo 2, porque é uma doença que ela vai acontecendo aos poucos. O indivíduo ele não fica com diabetes tipo 2 de um dia para o outro. Demora aí, quando se faz o diagnóstico, quer dizer, fez lá o exame de sangue hoje e deu lá que está com a glicemia mais alta, certamente deu o diagnóstico, ó, você está com diabetes. Sabe-se que há pelo menos 8 ou 10 anos atrás esse indivíduo já vinha apresentando distúrbio no metabolismo da glicose. Então, quer dizer, não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Aonde está a característica básica? A gente fala, diabetes tipo 2, ele é caracterizado pela resistência à ação da insulina. O que é a resistência à ação da insulina? O corpo manda a insulina naquela quantidade que foi liberada no sistema, não faz a função que cabe à insulina fazer, que é justamente pegar as moléculas de glicose que estão no fígado e transformar em glicogênio, para servir como reserva de glicogênio hepático, glicogênio lá no fígado. A glicose, ela precisa ser removida, a insulina sinaliza no tecido muscular para a glicose sair do sangue e ficar armazenada no tecido muscular, para ser também, para ficar armazenada ali como glicogênio muscular. E se sobrar ainda glicose circulando no sangue acima do que o corpo entende como sendo o padrão de homeostasia, o padrão normal, essa glicose vai lá para o tecido adiposo. Então a função, tudo com a função da insulina. A pessoa começa a ter diabetes tipo 2, em que característica? Libera ali a insulina e ela não faz essas ações. Ou faz parcialmente, né? De repente armazena um pouquinho ali no fígado, tem dificuldade em armazenar no músculo, não consegue armazenar no tecido adiposo, e aí como é que fica? Aí o sistema entende o seguinte, nosso corpo sempre trabalha com, em grande parte, para controle da homeostasia, com retroalimentação negativa. O que quer dizer isso? Se o corpo mandou lá uma sinalização para o pâncreas para ele produzir insulina, produziu insulina, a insulina não fez a função dela, o que acontece? A glicose aumenta. Se a glicose aumenta, o corpo vai tentar trabalhar com retroalimentação negativa, quer dizer, vamos fazer o que for necessário para que essa glicose baixe novamente. Então, manda a sinalização de novo para produzir mais insulina. E, consequentemente, esse indivíduo vai ficando com uma grande quantidade de insulina aí no sangue, com também aumento na quantidade de gordura circulando no sangue. Isso aí a gente sabe que vai trazer vários problemas, tanto metabólicos, como também aumentar aí o risco cardiovascular. Agora, esse indivíduo ele fica com essa característica de um dia para o outro? Não. E normalmente o que acontece? De manhã ou em jejum, quando ele mede a glicemia, sempre dá em torno aí de 100 mg por decilitro ou abaixo de 100 mg por decilitro, que é o que é considerado normal com 8 horas de jejum. Só que depois que ele se alimenta, ao invés da concentração de glicose no sangue ficar abaixo de 140, às vezes fica próximo de 140, um pouquinho acima de 140. E depois ele volta de novo para o padrão de normalidade. E isso vai cada vez aumentando mais. Quer dizer, por mais tempo ele vai ficando com essa glicemia aumentada depois de após sobrecarga, após se alimentar. E por mais tempo. Então, quer dizer, é uma doença que ela vai acontecendo, é uma alteração que ela vai acontecendo gradativamente. Ela não acontece de uma maneira aguda, rápido. E mesmo quando o indivíduo tem diagnóstico de diabetes tipo 2, muitas vezes ele já chegou num patamar onde a capacidade que o organismo dele tem em produzir insulina não foi a capacidade total para manter o que a gente chama de normoglicemia ou euglicemia. Quer dizer, a glicemia dentro do padrão de normalidade, que é em torno de 100 mg por decilitro, e depois que se alimenta, não ficar aí acima de 140 mg por decilitro. Então, o portador de diabetes tipo 2, o que ele tem? Ele produz insulina, só que não em uma quantidade adequada para ter aí a homeostasia da glicose. Normalmente, o que é usado? Antidiabéticos orais. O primeiro procedimento normalmente é utilizar antidiabético oral, a maioria das vezes aí começando com a metformina. Depois, vai normalmente, com o passar do tempo, vai se associando aí outros medicamentos até conseguir aí um padrão de controle e que precisa ser monitorado, pelo menos a cada 3 meses. Para que, se a partir do momento que uma coisa a gente sabe, conforme a gente vai envelhecendo,
Nosso corpo também envelhece e, claro, a liberação de hormônios também ela fica comprometida. Então não já é esperado que o indivíduo que tem diagnóstico de diabetes, principalmente tipo 2, que depois de uns 10 anos, mais ou menos, muitos já precisam utilizar a insulina exógena como parte do tratamento. Por isso que teve a mudança do nome. Porque há anos atrás falava do que? Diabetes mellitus não insulino dependente. Só que houve uma melhora nos medicamentos, essas pessoas passaram a viver mais, e em algum momento da vida ele precisou usar insulina, mas ele não passou a ser diabético tipo 1. Ele simplesmente precisou da insulina como parte do tratamento. Então, teve essa mudança na terminologia, por isso que hoje a gente usa a terminologia de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Agora, o indivíduo com diabetes tipo 2, com o passar dos anos, depois de um período, certamente vai precisar, às vezes, de insulina, principalmente noturna, para não acordar hiperglicêmico no outro dia. Então, a gente precisa entender que o diabetes tipo 2 é algo que vai acontecendo gradativamente. O portador de diabetes tipo 2, quando ele vem fazer o exercício, ele, pela característica da doença, ele tem, sim, insulina ainda circulando no corpo. Ele não vai ficar exatamente sem insulina. Então, quando a gente pensa aí no exercício relacionado a quem tem diabetes tipo 2, a gente tem que entender que esse indivíduo já produz insulina. Agora, é importante lembrar que quando nós vamos fazer o exercício, o nosso corpo, o que ele normalmente faz? Ele tenta usar recursos para, naquele momento do exercício, aumentar a resistência à ação da insulina e, consequentemente, manter uma quantidade maior de glicose circulando no sangue, para servir como fonte de energia, já que o músculo é capaz de captar essa glicose do sangue sem a ação da insulina. Então o corpo, já sabendo disso, quando a gente vai se movimentar, diminui a secreção de insulina. Isso é o que acontece. Agora, no indivíduo que ele tem diabetes tipo 2, de repente ele usa aí um medicamento que é chamado lá de metformina. E a metformina, o que ela faz? Ela aumenta a produção de insulina no nosso corpo. Então, quer dizer, esse indivíduo, durante o exercício, ele vai ter, sim, um aumento na quantidade de insulina que o corpo vai mandando aos poucos. E, certamente, a sinalização do sistema não vai ser o suficiente para fazer com que esse pâncreas produza menos insulina, já que ele está sendo estimulado por um efeito medicamentoso. Então, nessa situação, o que a gente vai ter? Um pouco mais de insulina circulando, a insulina fazendo a função dela, foi o que eu falei, de remover a glicose do sangue e encaminhar para o fígado, para o tecido adiposo e para o tecido muscular. E, além disso, o músculo trabalhando e também captando a glicose, independente da ação da insulina. E isso aumenta o risco desse indivíduo vir a fazer hipoglicemia durante o exercício. E no diabetes tipo 1, o que é importante a gente saber, né, com relação ao diabetes tipo 2? Diabetes tipo 1, ao contrário do diabetes tipo 2, ele acontece num curto espaço de tempo. Então é uma doença autoimune, onde o sistema de defesa, os glóbulos brancos, entendem que as células beta-pancreáticas, que são aquelas do pâncreas que produzem insulina, são um agente invasor. Então o glóbulo branco, o que ele faz? Ele protege o nosso corpo, ele entende que aquelas células são nocivas para o nosso sistema, ele vai lá e destrói essas células. Acabou. E aí o que acontece? Você não produz insulina. Se você não produz insulina em repouso, não tem como tirar a glicose do sangue. Então, em um curto espaço de tempo, como a destruição das células beta, claro, nós temos milhões de células beta-pancreáticas, então elas não vão acontecer exatamente de um dia para o outro. Mas comparado a 8, 10 anos, né, até chegar no processo de diagnóstico de diabetes tipo 2, no diabetes tipo 1 esse processo é muito mais rápido. Então, as células beta-pancreáticas elas são destruídas em uma velocidade relativamente alta, aonde, em um curto espaço de tempo, o indivíduo já começa a ficar com sintomas crônicos do diabetes descompensado. Então ele começa a sentir sede excessiva, sente muita fome, apesar de comer se sente super fraco, perde peso e, consequentemente, se não for diagnosticado que ele está tendo um episódio aí de diabetes, né, que está com a glicemia alta ali, está em cetoacidose, ele acaba entrando em cetoacidose diabética, acaba entrando em coma. E se isso não for corrigido rapidamente, pode sim levar o indivíduo a óbito. Problema básico que a gente tem, muitas vezes o diabetes tipo 1, ele acomete normalmente crianças, é muito mais frequente aparecer em crianças, diferentes do diabetes tipo 2, que geralmente é no indivíduo adulto, depois lá dos 40 anos.
No diabetes tipo 1, ele acontece muitas vezes com crianças, às vezes abaixo de 5 anos. Então, a própria criança se sente mal e pouco consegue aí verbalizar para falar o que ela está sentindo. Por isso que os exames são frequentes, né? Cada vez mais tem se rastreado para ver se tem alguma alteração no distúrbio no metabolismo da glicose. E, consequentemente, que a gente tem um diagnóstico mais rápido. Agora, quando a gente vai trabalhar com alguém que tem diabetes tipo 1, qual é a grande diferença do diabetes tipo 2? Diabetes tipo 1 ele acontece num período muito mais curto. Então, o indivíduo que tem diabetes tipo 1, normalmente ele só tem diabetes tipo 1. E é uma pessoa mais jovem. Quem é mais jovem, normalmente ele se interessa muito mais por atividades com alta intensidade, por atividades competitivas. Isso é natural. O indivíduo ele quer viver. Ele não está exatamente preocupado em fazer o exercício com o objetivo de controlar o diabetes. Eu falo isso por experiência própria, quer dizer, eu quando criança, eu ia jogar bola, ia lutar, ia andar de skate, ia andar de bicicleta, de carrinho de rolemã, que passava as rodinhas em cima da mão, vira e mexe, se arrebentava. Mas por que a gente fazia isso? Porque você é criança, cara, você vai brincar, você está pouco se lixando se você tem diabetes ou você não tem. Diferente de quem tem diabetes tipo 2. Muitas vezes o portador de diabetes tipo 2, ele vem fazer o exercício porque sim, ele quer controlar a diabetes, ajudar a controlar o diabetes dele e ajudar a diminuir os fatores de risco que estão presentes. Diabetes tipo 2 não acontece de um dia para o outro. Então esse indivíduo, normalmente ele vem para treinar com a gente e além do diabetes tipo 2, ele é hipertenso. Ele está acima do peso. Ele está muitas vezes com hipercolesterolemia, quer dizer, ele está com os triglicérides super altos, o LDL colesterol extremamente alto, o HDL colesterol diminuído. Então, o risco cardiovascular dele é aumentado. Então, na hora que a gente vai prescrever o exercício, para o portador de diabetes tipo 1 e para o portador de diabetes tipo 2, a nosso procedimento, o nosso comportamento, ele vai ser totalmente diferente. Então, por isso que a live de hoje é exatamente mostrar que essa é uma oportunidade e uma coisa extremamente importante. Por que é importante a gente se mexer e entender essas diferenças? Porque na hora que as pessoas, de uma maneira geral, o que a gente observa, minha mãe ouviu isso, ficou muito desesperada, né? Depois, com os anos, a gente foi vendo que não era bem assim. Mas era comum você ir lá falar, meu filho tem diabetes. Nossa, seu filho tem diabetes? Poxa, ó, meu vizinho ficou cego, ele tem diabetes, ele está cego. Nossa, meu vizinho amputou o pé porque ele tem diabetes. Então, de uma maneira geral, as pessoas entendem o diabetes como sendo uma única doença. E não é. Fisiopatologicamente, as alterações são diferentes no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2. Os dois têm a mesma característica, que se não tratado, vai ficar lá com uma grande quantidade de glicose circulando no sangue. Só que o portador de diabetes tipo 2, ele é um indivíduo que ainda tem um pouco de insulina, não o suficiente, por isso precisa de tratamento medicamentoso, controle alimentar e também fazer o exercício. Só que na hora que a gente vai prescrever o exercício para esse indivíduo, a gente tem que levar em consideração todos esses outros fatores que eu falei. E a mesma situação para o diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, normalmente o que ele tem? Ele tem a insulina que é aplicada exogenamente, então essa diminuição que a gente normalmente tem da liberação de insulina no nosso sistema, quando a gente vai se exercitar, não acontece em quem tem diabetes tipo 1, porque você já aplicou a insulina. A insulina foi aplicada, ela está circulando no sangue. Então, o que é importante para nós como profissionais de educação física? Se você está trabalhando com um portador de diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que ele é insulinizado, quer dizer, ele usa a insulina como parte do tratamento, seja insulinização total, que é o que acontece com o diabetes tipo 1, normalmente ele usa uma insulina basal e uma de curta duração, seja ela rápida ou ultra rápida, você entender em que momento que foi aplicada a dose de insulina, em que período que está fazendo ali efeito, quanto de efeito está fazendo, porque a gente sabe que o exercício ele sim tem um efeito hipoglicemiante. Então o exercício por si só, ele vai captar pela degradação de glicogênio muscular, vai conseguir tirar a glicose do sangue e diminuir a concentração de glicose que está no sangue. Agora, junto com a insulina, o que vai acontecer? Esse processo vai acontecer muito mais rápido. Então, muitas vezes a gente associa aí o risco de hipoglicemia. Agora, todo mundo que usa insulina vai fazer hipoglicemia durante o exercício, sendo tipo 1 ou tipo 2? Não, porque muitas vezes o portador de diabetes tipo 2, ele usa a insulina
para efeito noturno. Então ele aplica lá antes de dormir para fazer efeito durante a madrugada e depois durante o dia ele vai ter somente uma quantidade muito diminuída dessa insulina circulando no sangue. Isso vai afetar na hora que ele vai fazer exercício? Provavelmente não. Então, isso é uma coisa importantíssima para a gente. E também, quando a pessoa vem conversar com você, fala, eu vim aqui, eu vou treinar, né? Eu estou vendo aqui na academia, ou eu quero que você me treine aí com parte de treinamento personalizado, ou mesmo eu estou vindo aí fazer aula, e a pessoa fala para você, eu tenho diabetes. Se você, como profissional de educação física, se dirigir a essa pessoa, falar, você tem diabetes? Mas que diabetes você tem? Diabetes tipo 1, tipo 2? A pessoa já vai te olhar um pouco diferente. Se você perguntar que tratamento medicamentoso você está fazendo, que tipo de tratamento você faz, isso também vai te trazer o quê? A pessoa vai te trazer respeito. A pessoa vai falar assim, poxa, nossa, esse professor ele conhece. E o que é melhor, depois, quando essa pessoa vier fazer o exercício com você, seja lá durante a aula, com os outros alunos, no treinamento personalizado, não importa, você garantir que ele consiga fazer o exercício, ter um bom desempenho, não apresentar hipoglicemia e nem hiperglicemia, isso vai trazer uma empatia, vai aumentar muito a sua empatia e o seu respeito com relação para esse aluno. Então, quer dizer, quando falarem de você para ele, falar, nossa, meu professor é muito bom. Eu tinha diabetes, minha diabetes judiava de mim, eu sempre me sentia mal. A partir do momento que eu comecei a treinar com ele, a minha vida mudou. E isso vai impactar diretamente na sua carreira. Então eu entendo que sim, há um risco muito grande quando a gente entende que eu tenho meu aluno com diabetes e eu vou prescrever o exercício igual para todo mundo. Né? Para quem não tem diabetes, para quem tem diabetes, para quem tem tipo 1, tipo 2, não importa. Quer dizer, se você fechar os olhos, né, e meter o louco nessa situação, você pode sim arriscar a sua carreira. Porque e se esse indivíduo fizer uma hipoglicemia grave no meio da sua aula? Ele vai sair do ar, ele vai desmaiar, que é um sistema de recurso de segurança do nosso sistema. E aí o que acontece? De repente essa pessoa cai e bate a cabeça. E tem um traumatismo craniano no meio da aula. Como é que a gente fica? Não é verdade? Então, são situações aí que a gente tem sim que levar em consideração. E eu acho assim extremamente importante. Isso parece uma coisa banal, uma coisa tranquila, diabetes é tranquilo, eu vou trabalhar quem tem diabetes e tá tudo bem, mas não, é extremamente importante a gente entender essas nuances entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, os tipos de tratamento, quais são os riscos envolvidos aí com o exercício para cada um desses tipos de portador. Primeiro, o Luiz Alves fez uma observação, ele falou assim, esperou o médico mandar ele nos procurar, ao contrário do tipo 1 que já possui hábitos totalmente diferentes. Realmente, diabetes tipo 2 é uma bomba na nossa mão. Aí depois ele fez uma pergunta. Eu ouvi muitas vezes dizer durante a graduação que não existe hipoglicemia durante o exercício. Poderia explicar melhor, por favor? Então, não existe hipoglicemia durante o exercício? Infelizmente, tem uma afirmação aí bastante equivocada, né? Uma afirmação totalmente equivocada. Eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo. Pessoa que não tem diabetes, eu lá às 6 horas da manhã dando aula para uma pessoa idosa que não tinha diabetes também. E a pessoa que estava fazendo o exercício, ela passou mal. Tô passando mal. Eu olhei, a pessoa estava pálida. Você comeu alguma coisa antes de vir? Não, eu vim em jejum. E eu tenho o glicosímetro. Então o que eu fiz? Eu medi a glicemia dela. Sabe quanto ela estava de glicemia? Pessoa normal, não tem diabetes. Estava com 68 de glicemia. Então, assim, a hipoglicemia, ela existe sim durante o exercício. Nosso corpo, ele tem recursos para produzir glicose. Isso acontece. Mecanismos de proteção. Então, vamos lá. Quando a gente se alimenta, você tem aí carboidrato, tudo bem, você vai ter glicose lá, suficiente para manter a normoglicemia. Quando a gente não se alimenta, o que normalmente acontece? O fígado fica com toda a responsabilidade de liberar glicose para o sistema e manter a normoglicemia. Então, o sistema nervoso central controla isso. De que maneira? Diminuindo a secreção de insulina, se a glicose está diminuindo muito, e aumentando a liberação de glucagon, que é um outro hormônio liberado aí pelo pâncreas.
Qual é a função do glucagon? Ele sinaliza no fígado para o fígado liberar a reserva de glicose que ele tem. Então, durante o exercício, o que vai acontecer? O músculo, independente de ter insulina ou não, ele vai degradando o glicogênio muscular. Como o nosso corpo sempre trabalha com homeostasia ou com estado de equilíbrio, ele normalmente vai fazer o quê? Se está gastando glicogênio, eu preciso repor glicose. Então, por um mecanismo paralelo, independente da ação da insulina, nosso músculo consegue mandar lá o GLUT4 para a membrana e captar glicose e trazer para dentro do músculo. Então, o exercício ele tem naturalmente esse efeito hipoglicemiante. Como é que o corpo controla isso? Se a glicose está saindo do sangue, diminuiu, quebrou o estado de equilíbrio ali, a homeostasia da glicose. Durante o exercício, isso vai acontecer mais rapidamente. Essa glicose saindo do sangue, o fígado tem a obrigação de mandar glicose para o sistema. Inicialmente, o que vai acontecer? O glucagon vai ser liberado e o fígado vai mandando glicose. Só que a gente sabe que essa reserva de glicose no nosso fígado e também no nosso músculo vai ser o suficiente para suprir em torno aí de 45 minutos de exercício. Então é por isso que é comum a gente normalmente ler, né, as recomendações que independente da pessoa ter diabetes ou não, você vai, após 1 hora de exercício, suplementar com alguma carga aí de carboidrato, para poder evitar que o fígado, que é um órgão que tem a capacidade de fazer o que a gente chama aí de um processo bioquímico chamado gliconeogênese. Então, glicose, né, neo, algo novo, e gênese, quer dizer, a criação, a geração aí de uma glicose, né, por estruturas que não são glicose. Quais são normalmente essas estruturas? Geralmente, o glicerol, que quando a gente usa lá o ácido graxo para gerar energia, ele está na forma de triglicerídeo. Então, primeiro precisa acontecer a lipólise, quer dizer, separa os ácidos graxos do glicerol. Esse glicerol ele vai para o sangue, o ácido graxo vai lá para a mitocôndria para ser metabolizado, gerar ATP, e o glicerol ele vai para o fígado. O fígado, através da gliconeogênese, converte esse glicerol em glicose. Outro recurso que o fígado utiliza através da gliconeogênese para poder gerar glicose. Normalmente, ele tem uma reserva de glicose, que está lá armazenada na forma de glicogênio hepático. Conforme essa reserva ela vai diminuindo, o que é mais importante para o fígado? Manter o nosso sistema nervoso central funcionando, já que o nosso cérebro funciona basicamente com glicose, ele não vai usar outra fonte de energia. Então é mais importante manter o sistema nervoso, manter o nosso organismo funcionando, do que propriamente o músculo mexendo. Então, quando essa reserva de glicose do fígado começa a diminuir, ele começa, claro, por sinalizações, o corpo começa a mandar uma maior quantidade de suprimentos para virarem glicose. O que é mais comum a gente ver, principalmente em esportes de longa duração, é normalmente a desnaturação da proteína muscular. Não daquele grupamento muscular que você está ali em atividade, mas de um grupamento muscular que não esteja ativo naquele momento. Então, se desfaz a estrutura, libera um monte de aminoácido no sangue, e esses aminoácidos eles vão para o fígado e através da gliconeogênese eles se transformam em glicose. Então, o corpo, o próprio fígado, ele consegue fazer isso. O fígado consegue também, durante o exercício, a gente sabe que a via anaeróbia, ela também está ali contribuindo, e a gente tem como produto final a produção de lactato. O lactato ele vai para o sangue. Geralmente há um processo de tamponamento pelo bicarbonato que é liberado lá pelos rins, e se não for, né, o lactato que não foi tamponado, quer dizer, não foi diminuída a acidez dele, ele foi convertido em piruvato novamente, esse lactato ele é captado pelo fígado. E o fígado, através de um outro processo bioquímico chamado ciclo de Cori, consegue pegar esse ácido, né, o lactato, converter ele em piruvato, em um ácido mais fraco, e depois converter esse piruvato em glicose também. Então, o nosso sistema ele tem aí mecanismos para a geração de glicose. É daí que vem muitas vezes as dietas onde o pessoal fala, o corpo ele gera glicose através desses vários processos bioquímicos com o fígado. Então muitas vezes você pode deixar de comer carboidrato. Só que o problema maior que a gente tem é que todos esses processos bioquímicos eles vão gerar glicose para o nosso corpo, só que não tão rápido quanto você comer algo com carboidrato, por exemplo. E além disso, a gente tem ainda um custo por tudo isso. Um deles é, você começa
por exemplo, em processos de emagrecimento, isso é muito frequente. A pessoa faz aí jejum, né, por um longo período, por exemplo, ou faz dieta zero carb, esse tipo de coisa, a pessoa muda a composição corporal dela, ele perde peso. Só que na hora que você vai avaliar o quanto ele perdeu de tecido adiposo, né, de gordura, que é o que ele quer emagrecendo, e o quanto ele perdeu de tecido muscular, você vê que é quase aí 50%. É muito parecido. Então, quer dizer, você paga um preço por isso. Você muda a sua composição, você emagrece? Emagrece. Só que você perde aí uma parte da sua massa muscular. E que essa perda na massa muscular ela vai impactar diretamente na nossa taxa de metabolismo basal. Então, para o nosso músculo se manter aí, quando a gente tem o músculo ativo, manter as reservas lá de glicose, de glicogênio, de gordura, de água, né, fazer síntese proteica, isso aí tem um custo energético muito alto para o nosso sistema. E a partir do momento que você tem uma massa muscular reduzida, o volume muscular ele é menor, seu gasto energético basal também diminui e, consequentemente, começa a sobrar energia e armazena na forma de gordura. Isso muitas vezes as pessoas têm bastante dificuldade. Mas durante o exercício, sim, existem situações que o indivíduo pode sim fazer hipoglicemia, apesar de todos esses mecanismos da gordura que está sendo usada lá para gerar energia, parte do glicerol está sendo gerado glicose, parte da massa muscular aí através dos aminoácidos está gerando também glicose, o próprio lactato que está circulando também está gerando glicose, só que esses processos precisam de várias reações bioquímicas para que aconteçam e, claro, muitas vezes não há um retardo na condição de conseguir produzir essa glicose para depois ela chegar no sangue e o momento que você está precisando dela ali durante o exercício. Então, esse momento de retardo, sim, leva o indivíduo a quadros de hipoglicemia. E isso acontece independente da pessoa ter ou não diabetes. No diabetes é muito frequente por conta do aumento da quantidade de insulina ou da quantidade de insulina que está circulando naquele momento do exercício. Então é comum, sai muito rápido a glicose e demora para chegar. Então o indivíduo faz hipo. Agora, mesmo quem não tem diabetes, em esportes de longa duração principalmente, também fazem hipoglicemia. Ou muitas vezes quando a pessoa suplementa com carboidrato de alto índice glicêmico antes de fazer exercício. Eu estou muito tempo sem comer, então sei lá, vou tomar uma Coca-Cola e vou lá treinar, por exemplo. Quer dizer, aquele monte de glicose que chega aumenta a quantidade de insulina. Essa insulina vai lá, remove essa glicose que estava em excesso no sangue, traz ela para o padrão de normalidade, só que durante o exercício ainda vai ter uma quantidade aumentada de insulina circulando e muitas vezes esse indivíduo faz hipoglicemia durante o exercício. Então, infelizmente, essa informação que te foi passada aí que não existe hipoglicemia durante o exercício, ela é equivocada, tá bom? Oi, irmão. O Alexandre César está comentando o seguinte, ele está perguntando, durante o exercício de longa duração, pode ocorrer uma hiperglicemia devido ao uso de repositores energéticos baseados em carboidratos? E ele complementa, por exemplo, como eu pedalo em média durante 4 a 6 horas, continuo, acho que 6 horas contínuas, né? Corro esse risco de ocorrer a hiperglicemia? Bom, a primeira pergunta, que eu preciso te fazer uma pergunta antes de te responder. Você tem diabetes? Porque isso é o que vai fazer a diferença. Porque no indivíduo que não tem diabetes, quando a gente erra essa reposição de carboidrato, seja lá pelo isotônico, né, ou mesmo por suplementos, o que normalmente vai acontecer? Aumenta a quantidade de glicose, se começa a ficar com uma característica de hiperglicemia, o próprio sistema libera um pouco mais de insulina mesmo durante o exercício. Então, nessa situação, a normoglicemia ela vai se manter. Agora, quando a gente tem diabetes, normalmente o que vai acontecer? Se você errar na quantidade de glicose, quer dizer, ofertar mais glicose do que a velocidade que essa glicose está sendo utilizada pelo sistema, quer dizer, a remoção da glicose do sangue, ela vai ficar acumulada no sangue. Então, sim, é comum acontecer a hiperglicemia não só durante o exercício, como também horas depois do exercício. E que isso é extremamente prejudicial, porque o exercício ele existe justamente para ajudar a gente a manter a glicemia mais baixa durante o exercício e logo após o exercício manter os receptores de insulina mais sensibilizados. Então, com isso, você consegue ter uma variação glicêmica menor. E isso aí, para o tratamento, ela é perfeita.
Agora, quando a gente erra na quantidade de carboidrato, você fica hiperglicêmico no exercício, terminou o exercício, continua hiperglicêmico depois por horas, às vezes, e dependendo do tipo de diabetes que você tiver, às vezes por mais até do que um dia para poder de novo voltar a glicemia dentro do normal. Então, quer dizer, o exercício, ao invés de ajudar nesse sentido, ele acaba prejudicando. Não, Loiro, ele não tem. Não tem diabetes. Não, nesse caso, o único risco que pode acontecer com você é você começar a ganhar um pouco de peso, né? Porque você vai aumentando a quantidade de glicose e essa glicose ela não vai ser desperdiçada pelo sistema. Então, se ela for utilizada durante o momento do exercício aí, ótimo. Se não, vai começar a liberar cada vez mais insulina e vai armazenar uma quantidade maior no tecido adiposo. Então, pode ter mudança aí na composição corporal em relação a ganho de peso. Mas isso são situações que, como eu falei, fisiologicamente, você entendendo, você já elimina esse risco. Então você sabe que eu vou fazer exercício, você está alimentado e está começando a pedalar agora, a cada 1 hora que você estiver pedalando, você suplementar, né, com um pouco de carboidrato, certamente não vai ter problema em relação a isso. Agora, se errar demais na suplementação, para você que não tem diabetes, não vai ter problema. O único detalhe é que o corpo vai começar a liberar um pouco mais de insulina, mesmo durante o exercício, para manter a glicemia dentro do padrão de normalidade. Isso aí pode fazer você ganhar um pouquinho mais de peso. Tá bom? O Luiz fez um comentário aqui. Ele comentou o seguinte: o diabético tipo 2 é o que tem mais tendência a sofrer, pois já tem uma rotina de se alimentar mal, diferente do diabético tipo 1, que já aprendeu a viver com a doença. Isso é o seguinte, o diabetes tipo 2, para a gente controlar, tanto no diabetes tipo 1 como no tipo 2, geralmente a gente faz o que a gente chama de contagem de carboidrato. E o que é recomendado? Que o indivíduo não consuma uma quantidade maior do que 200 gramas de carboidrato por dia, dividido em várias refeições. Aí a gente tem uma situação de vantagem e desvantagem. Então, no caso do portador de diabetes tipo 2, ele consumir 200 gramas de carboidrato não quer dizer que ele está se alimentando mal. O detalhe é como está distribuído e que tipo de carboidrato ele está ingerindo. Eu entendo que, se a gente pegar de uma maneira generalizada, provavelmente uma grande parte dessas pessoas estão sim se alimentando mal, mas não deveria. E o detalhe fica uma situação um pouco mais engessada. Então, por exemplo, sei lá, na principal refeição, sei lá, no almoço, você vai consumir no máximo 50, 60 gramas de carboidrato. É o que a pessoa tem que fazer, senão ele vai ficar hiperglicêmico. No portador de diabetes tipo 1, é muito comum, principalmente depois de um tempo que o indivíduo já está convivendo, né, com diabetes tipo 1 e já sabe fazer a contagem de carboidrato, ele segue proporções. Então, de acordo com a quantidade de carboidrato que ele consome, ele aplica insulina de ação rápida ou ultra rápida para fazer a correção. Então, nessa situação, ele consegue sim ter um pouco mais de flexibilidade. Só que a gente vê, né, acontecer, inclusive eu percebi acontecer isso aí comigo. A partir do momento que chegaram os análogos de insulina humana de ação ultra rápida, você começa a fazer a contagem de carboidrato, te dá mais liberdade para comer, você começa a aplicar uma quantidade maior de insulina, só que ao mesmo tempo você começa a ganhar peso também. Então, esse aí é o maior desafio que a gente tem. Mas o portador de diabetes tipo 2, ele não deve se alimentar mal, porque esse 200 gramas de carboidrato, ele não surgiu do além, do nada, sabe? 200 é um número bonito. Não. Vários estudos foram feitos mostrando que isso é o suficiente para o indivíduo ter o suficiente de energia e vinda do carboidrato sem afetar principalmente no metabolismo aí do tecido muscular. Que as lives são um norte para todos que estão iniciando e outros que já estão lidando com pessoas que têm DM. Obrigado, Alexandre. Eu sei que você sempre me acompanha, né? Eu tenho te visto, eu sei que você tem diabetes tipo 2. Eu fico muito feliz, né, com isso, porque eu mesmo, poxa, eu estudo diabetes desde 1998, né? Os efeitos do exercício no diabetes. E eu sei muito bem o caminho que eu trilhei e a dificuldade que eu tive em busca de informação. E além de tudo, né, hoje vocês ainda têm essa facilidade, né? Nós, na verdade, estamos convivendo com toda essa facilidade tecnológica. E além disso, eu me propus, né, a trazer informação para vocês, não só do que eu estudei, e não é que eu estudei, eu estudo ainda muito. E além de tudo, eu ainda aplico o que eu estudo em mim mesmo. E muitas vezes, hoje mesmo, eu fiz aí uma publicação
com relação a isso. Quer dizer, o sensor mostrando ali uma glicemia bem diferente do que está no glicosímetro, e isso é a nossa realidade. No nosso dia a dia, quando a gente vai trabalhar com quem tem diabetes, é isso que está acontecendo. E nós, os profissionais da educação física, somos sim os profissionais que o portador de diabetes tem mais contato. E nós somos os responsáveis, sim, para ajudar no tratamento, e para isso a gente precisa ter conhecimento. E o conhecimento realmente ele é bastante, muitas vezes é difícil da gente acessar. Então, eu acho que vocês, a minha missão é exatamente essa, né? Com todo esse tempo que eu tenho de convívio com diabetes tipo 1, a experiência que eu tenho do meu aprendizado e da aplicação disso em mim mesmo e também nos meus alunos, né? Mais de 20 anos aí que eu trabalho de personal para pessoa que tem diabetes. Então a ideia é trazer informação para vocês que sim, sirvam de norte e que vocês testem isso. Você acha que o que eu estou falando não é verdade? Ou fala assim, sei lá, ou então vou usar para ver. Pode usar, usa e depois posta, me avisa, né? Me marca aí nas suas publicações para a gente poder compartilhar disso. Porque a ideia é exatamente essa, é eu conseguir trazer informações para vocês, não só informações para aumentar o conhecimento de vocês, mas que vocês consigam pegar essa informação e colocar no dia a dia de vocês. E o que é melhor, que vocês melhorem sim a qualidade da aula de vocês e que vocês sejam profissionais mais respeitados, tá certo? E eu quero isso para vocês, porque isso é muito bom. Você chegar em qualquer lugar, outros profissionais da área da saúde te tratarem com respeito. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer sim ser respeitado, a gente quer sim ter dinheiro, porque dinheiro é bom, principalmente quando a gente vive num país capitalista. O Alexandre comentou que ele tem sim interesse, né, para trabalhar com portadores de diabetes, né? Sim. E é um mercado ótimo, viu, que não para de crescer. Porque só para você ter uma ideia, hoje o Brasil, segundo a Federação Internacional de Diabetes, é o quinto país no mundo com o maior número de pessoas com diabetes, e esse número aí está em torno de 16,8 milhões de pessoas. Então, realmente a gente tem aí bastante pessoas com diabetes que muitas vezes conhecem muito pouco da doença, e acabam aí. A gente tem uma ferramenta extremamente importante que é o exercício físico, que vai ajudar muito a controlar a doença e fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida muito próxima aí das pessoas que não têm diabetes. Então isso eu acho que é uma missão que nós como profissionais de educação física temos, e é isso que a gente tem que pôr em prática sim. Para gente que convive com diabetes, poder passar essa experiência que a gente tem, mas claro, para isso a gente precisa ter esse conhecimento com base científica e não simplesmente de achismo, porque comigo funciona, então vai funcionar com todo mundo, não é assim, né? E mesmo que a gente vê nos artigos, eu normalmente adapto e trago para vocês de uma maneira que sim, funcione no nosso dia a dia. E quando a gente trabalha com alunos com diabetes, é importantíssimo a gente saber diferenciar quem é diabetes tipo 1, quem é diabetes tipo 2 e os riscos que estão envolvidos aí de você trabalhar com essas pessoas. Diabetes tipo 2 normalmente vai demorar mais tempo para aparecer, essa pessoa geralmente ele não vai ter só a alteração no metabolismo da glicose. Ele tem também muitas vezes aí o risco cardiovascular aumentado. Então, quando a gente faz aí a anamnese, você vê ali nos fatores de risco, tem lá 2, 3 fatores de risco, 3, 4 fatores de risco, consequentemente você já não vai poder aplicar um teste, por um exemplo aí, um teste máximo para determinar o consumo máximo de oxigênio. Então, vai ter que ser um teste submáximo. Então, isso é importante para a gente entender também a situação relacionada ao portador de diabetes tipo 1, que geralmente ele vem buscando aí atividades com mais alta intensidade, só que com isso também aí um risco maior de hipoglicemia, e que essa ideia de amputação, de ficar cego, vai sim, né? Existe um risco tanto para o portador de diabetes tipo 1 como no portador de diabetes tipo 2, mas normalmente para aqueles indivíduos que têm um controle metabólico aí muito pobre. Então aquele indivíduo que fica aí com 300 e pouco de glicemia, não um dia, não algumas horas, mas fica aí durante meses e anos. E aí, consequentemente, em algum momento o corpo acaba sofrendo com isso através aí do aparecimento de complicações crônicas. Então, lembre-se que é importante a gente trabalhar com quem tem diabetes, entender essa diferença, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, não dar o mesmo tratamento para os dois, entender, né, as formas de tratamento que normalmente são feitas, que isso vai sim te trazer segurança aí
na hora da prescrição do exercício para o portador de diabetes e vai certamente deixar a sua aula aí muito mais valorizada e você certamente vai ser bem mais respeitado aí pelo domínio que você tem em relação a isso, tá bom? Então, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Muito obrigado pelas perguntas, que eu acho que isso é o que enriquece muito as nossas lives, né? A ideia é sim trazer conhecimento e levantar situações aí que dê para a gente discutir, né? Que isso é importante porque todo mundo aprende, inclusive eu. Então, muito obrigado e lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!